Uma taça de cristal quebrada expõe rachaduras mais profundas do que qualquer objeto de valor. Humilhada diante de todos, a jovem babá é surpreendida pela coragem de uma criança que cala a elite. A partir desse gesto, uma batalha invisível transforma afeto em ameaça e verdade em arma. Mas é no coração da casa, e não na sala de jantar, que se decide quem realmente pertence à família. A mansão dos Albuquerque, no Jardim América, bairro nobre de São Paulo, resplandecia naquela noite de sexta-feira. Dona Eulália, a matriarca da família, havia organizado um jantar para celebrar o aniversário de 65 anos. A mesa impecável exibia a prataria portuguesa herdada de gerações e as taças de cristal tcheco que só apareciam em ocasiões especiais. Na cozinha, Luísa Silva ajeitava os cachos castanhos rebeldes sob a presilha, enquanto verificava se Pedro, o menino de 7 anos de quem cuidava há quase 2 anos, estava apresentável para o jantar. Aos 23 anos, Luísa tinha conseguido o emprego na casa dos Albuquerque logo depois de concluir o curso de pedagogia. A jovem, nascida na periferia de Belém do Pará, viera para São Paulo em busca de oportunidades e acabou encontrando em Pedro sua maior conexão na cidade grande. Tia Lu, preciso mesmo usar essa gravata? Ela aperta. Pedro reclamou puxando o tecido do pescoço. É só por hoje, Pedrinho. Sua avó faz questão. E lembre-se, hoje eu não sou tia, sou senhorita Luísa, como sua avó prefere quando tem convidados. Ela ajustou o laço com delicadeza. Mas depois, quando todos forem embora, podemos ler aquela história do astronauta que você tanto gosta. O rosto de Pedro iluminou-se. Promete? Prometo. Agora vamos, seu pai deve estar esperando. Henrique Albuquerque esperava no corredor, ajeitando os punhos da camisa branca. Aos 38 anos, o engenheiro e empresário do ramo da construção civil ainda mantinha no rosto os sinais do luto. Havia 3 anos que Mariana, sua esposa, partira após uma doença fulminante, deixando-o com um menino de 4 anos e uma empresa para administrar. Estão prontos? Henrique perguntou olhando para o relógio. Minha mãe já está impaciente. Estamos sim, senhor. Pedro está um verdadeiro cavalheiro. Luísa ajeitou a gravata do menino uma última vez. Henrique observou a cuidadora por um momento mais longo que o necessário. Havia algo na simplicidade determinada de Luísa que o intrigava desde o primeiro dia. Contratá-la tinha sido a melhor decisão que tomara desde a partida de Mariana. Pedro, que havia se fechado em um mundo de silêncio e pesadelos, voltara a ser uma criança vibrante sob os cuidados da jovem. Você vem conosco, não é, Luísa? Pedro agarrou a mão da babá. Sua avó pediu para eu ajudar a servir esta noite junto com Dona Jurema. Luísa explicou, referindo-se à cozinheira da casa. Mas você sempre janta com a gente. Pedro protestou. Hoje é diferente, filho. Henrique interveio. Temos convidados importantes. Por mim, Luísa sempre jantaria conosco. O menino resmungou. No salão, os convidados já estavam acomodados. Empresários, políticos locais e familiares circulavam entre taças de espumante e comentários sobre o mercado imobiliário. Dona Eulália, impecável em seu conjunto de seda azul marinho, comandava a noite como uma maestrina. Finalmente, Henrique. Estávamos esperando o anfitrião. Dona Eulália sorriu, mas seus olhos continham uma reprimenda sutil. Pedro, venha dar um beijo na vovó. Parabéns, vovó. Pedro obedeceu sem entusiasmo. A matriarca observou Luísa parada junto à porta do salão. Luísa, por favor, ajude Jurema a servir o primeiro prato. E lembre-se do que conversamos. Discrição. Luísa assentiu educadamente e seguiu para a cozinha. Durante o jantar, ela e Jurema circulavam pelo salão servindo os convidados. Pedro a seguia com os olhos visivelmente desconfortável entre tantos adultos. Esse seu menino cresceu, Henrique, comentou Silvia Menezes, antiga amiga da família e viúva de um senador. Já está na hora de ele ter uma figura materna mais permanente, não acha? Henrique engoliu em seco. Pedro está muito bem cuidado, Silvia. Sim, mas uma babá não substitui uma mãe. E você, um homem jovem e bem-sucedido, já passou tempo suficiente. A mulher pousou a mão sobre a dele. Dona Eulália observava a conversa com aprovação. Há meses tentava aproximar o filho e Silvia, uma mulher de família, como gostava de enfatizar. A presença cada vez mais constante de Luísa na dinâmica familiar
a preocupava, especialmente pela maneira como Pedro se apegara à moça. A noite transcorria sem incidentes até o momento da sobremesa. Luísa servia o pudim de leite quando Pedro a chamou do outro lado da mesa. Ao virar-se rapidamente, seu cotovelo esbarrou em uma das taças de cristal, que caiu no chão com um estilhaçar estrondoso. O silêncio tomou conta do salão. Os olhares convergiram para a jovem, que ficou paralisada diante dos cacos espalhados no piso de mármore. Perdão, eu não... Esse conjunto pertencia à minha bisavó. Dona Eulália exclamou, levantando-se. Era centenário, parte do nosso patrimônio familiar. Foi sem querer, vovó. Pedro defendeu. Silêncio, Pedro. Isso é assunto de adultos. A matriarca fixou o olhar em Luísa. Quanto custa seu salário mensal, Luísa? Porque esta taça valia mais que vários meses do seu trabalho. A humilhação queimava o rosto da jovem. Alguns convidados trocaram olhares divertidos, enquanto outros disfarçavam o constrangimento. Gente simples nunca sabe lidar com coisas finas. Silvia comentou, alto o suficiente para ser ouvida. Por isso sempre digo que é preciso contratar do jeito certo. Não fala assim da tia Lu. Pedro gritou subindo na cadeira. Ela não fez por mal. E vocês estão sendo maus. Pedro! Dona Eulália repreendeu, mas o dano já estava feito. O salão mergulhou em constrangimento. Henrique, que até então observava tudo em silêncio, levantou-se e aproximou-se de Luísa. Deixe isso. Luísa, são apenas cacos de cristal. Ele se abaixou e começou a recolher os pedaços maiores. Não, senhor, eu cuido disso. Ela se ajoelhou ao seu lado. Suas mãos se encontraram sobre um dos cacos. Luísa recolheu a mão rapidamente, mas não antes de sentir o corte no dedo. Uma gota de sangue caiu sobre o mármore branco. Você se cortou. Henrique tirou o guardanapo de linho do bolso e envolveu o dedo dela. O gesto, íntimo demais para a ocasião, não passou despercebido. Henrique, deixe que a Jurema limpe isso. Dona Eulália interveio, o rosto tenso. Luísa claramente não sabe o seu lugar nesta casa. Mamãe, Henrique começou, mas foi interrompido. Luísa vai limpar isso sozinha, como deve ser. E depois, precisamos ter uma conversa sobre comportamento adequado. A matriarca decretou, dirigindo-se aos convidados. Vamos passar para o salão de estar, por favor. Jurema servirá o licor. Enquanto os convidados se retiravam, Luísa permaneceu ajoelhada, recolhendo os cacos. Pedro tentou ficar, mas foi levado pelo pai. O menino lançou um olhar angustiado para a babá. Sozinha no salão, Luísa sentiu as lágrimas que havia contido começarem a escorrer. Através da porta entreaberta da cozinha, ouviu a voz de Dona Eulália falando com Jurema. Precisamos encontrar alguém mais velha, mais experiente e menos atraente. Esta menina já não sabe o seu lugar. E tenho visto como Henrique a olha. Naquele momento, entre os cacos de cristal espalhados pelo chão, Luísa percebeu que algo mais profundo havia se quebrado naquela noite. Na manhã seguinte, ao desastroso jantar de aniversário, a mansão dos Albuquerque amanheceu com um clima pesado. Luísa acordou cedo, como sempre, mas hesitou antes de deixar o quarto no andar superior da ala de serviço. Ainda sentia o rosto quente, ao lembrar-se da humilhação pública da noite anterior. Olhou para o dedo envolto no curativo que ela mesma improvisara. O lenço de Henrique, manchado de sangue, estava dobrado sobre a cômoda. Precisava devolvê-lo lavado, embora algo dentro dela hesitasse em desfazer-se daquele pequeno símbolo de gentileza. Respirou fundo e decidiu enfrentar o dia. Sua principal preocupação era Pedro. O menino havia presenciado tudo e certamente estaria confuso. Precisava tranquilizá-lo, mostrar que estava bem. Ao descer para a cozinha, encontrou Dona Jurema preparando o café da manhã. A cozinheira de meia-idade, que normalmente a recebia com um sorriso caloroso, hoje apenas assentiu brevemente com a cabeça. Bom dia, Dona Jurema. Posso ajudar com o café? Não precisa. Melhor você ir cuidar do menino. A resposta seca surpreendeu Luísa. Dona Eulália quer falar com você depois. Está no escritório. O estômago de Luísa contraiu-se. A matriarca raramente a convocava formalmente. Enquanto preparava a bandeja para levar o café da manhã de Pedro, como fazia todos os dias, seu Joaquim, o motorista da família, entrou na cozinha. Bom dia, moça.
Ele cumprimentou, mas sem o habitual sorriso. Dona Eulália já ligou para 5 pessoas esta manhã. Pelo jeito, o telefone vai tocar o dia inteiro. Luísa assentiu, sem saber o que responder. Subiu com a bandeja, bateu suavemente na porta do quarto de Pedro e entrou. O menino ainda estava na cama, mas acordou assim que a viu. Tia Lu. Ele saltou da cama e a abraçou pela cintura. Você está bem? A vovó foi muito má com você ontem. Luísa pousou a bandeja e se ajoelhou para ficar na altura do menino. Estou bem, Pedrinho. Foi só um acidente, acontece. Mas eles foram maus. E aquela senhora de vestido verde disse coisas feias. Às vezes, os adultos dizem coisas sem pensar quando estão chateados. Ela ajeitou o cabelo bagunçado do menino. Agora vamos tomar café. Hoje temos aula de matemática, lembra? Enquanto Pedro comia, Luísa arrumou o uniforme escolar e organizou os materiais. Estava tão concentrada na tarefa que não percebeu a presença de Henrique à porta. Bom dia. Sua voz grave a fez virar-se, sobressaltada. Como está o dedo? Está bem, senhor. Foi só um corte pequeno. Ela mostrou o curativo improvisado. Papai, a vovó foi má com a tia Lu. Pedro falou com a boca cheia de pão. Pedro, não fale de boca cheia. Luísa o repreendeu suavemente. E não se preocupe com isso. Está tudo bem. Podemos conversar depois que Pedro for para a escola? Henrique perguntou, o rosto sério. Claro, senhor. Dona Eulália também pediu para me ver. Luísa respondeu, tentando manter a voz firme. Minha mãe falou com você? O rosto de Henrique demonstrou preocupação. Ainda não. Dona Jurema avisou que ela quer me ver no escritório. Henrique franziu o senho. Vamos resolver isso. Não se preocupe. Mas Luísa estava preocupada. Muito. Quando terminou de preparar Pedro, desceu com ele para encontrar seu Joaquim, que levaria o menino à escola particular no bairro do Morumbi. Antes de sair, Pedro a abraçou forte e sussurrou. Não deixe a vovó ser má com você. Seu coração apertou. Em menos de 2 anos, havia se apegado tanto àquele menino que a ideia de deixá-lo era dolorosa, mas começava a temer que não teria escolha. Ao retornar, rumou para o escritório de Dona Eulália no térreo da mansão. A porta estava entreaberta e ela ouviu vozes. A matriarca não estava sozinha. Ela é jovem demais e bonita demais para esta função. A voz era de Rogério, cunhado de Henrique e tio de Pedro. Sempre disse isso. Henrique está vulnerável desde que Mariana partiu. E essa moça é esperta. Está conquistando o menino para chegar ao pai. Exatamente o que penso. A voz de Dona Eulália soou firme. Ontem ela praticamente seduziu Henrique na frente de todos, derrubando aquela taça e deixando-se cortar. Você viu como ele correu para ajudá-la? Precisamos substituí-la por alguém mais adequado. Tenho uma prima em Santos, que trabalhou anos como governanta. Uma senhora de respeito, com experiência em boas casas, sem riscos de complicações. Luísa sentiu o sangue gelar nas veias. Então era isso. A taça quebrada havia sido apenas um pretexto. O verdadeiro problema era ela mesma. Jovem demais, bonita demais, próxima demais de Pedro e, portanto, uma ameaça aos planos da matriarca para o filho viúvo. Respirando fundo, bateu na porta. A conversa interrompeu-se imediatamente. Entre. A voz de Dona Eulália soou seca. Luísa entrou, mantendo a postura ereta apesar das pernas trêmulas. Rogério estava sentado em uma poltrona de couro, uma xícara de café nas mãos. Seu olhar avaliou Luísa de cima a baixo, aumentando seu desconforto. Bom dia, Dona Eulália. Senhor Rogério. Ela cumprimentou formalmente. Luísa, precisamos estabelecer algumas regras. A matriarca foi direta. O incidente de ontem foi inaceitável. Uma peça de valor inestimável foi perdida por sua falta de cuidado. Peço desculpas, senhora. Foi um acidente. Acidentes revelam despreparo. Dona Eulália a interrompeu. Esta não é a primeira vez que notamos inadequações no seu comportamento. A proximidade excessiva com Pedro, o modo como se coloca nas refeições familiares, e a maneira como se veste. Luísa olhou instintivamente para seu uniforme simples, calça social preta e blusa branca, sem nenhum decote ou adorno. A partir de hoje, você não mais fará as refeições à mesa com a família. Sua função é cuidar de Pedro, não participar da vida familiar. Funcionários comem na cozinha, como deve ser. Mas Pedro está acostumado com minha presença nas refeições. Vai estranhar.
Pedro precisa entender a diferença entre família e funcionários. Rogério interveio. Você está confundindo a cabeça do menino, fazendo-o acreditar que é parte da família. Nunca pretendi isso, senhor. Só quero o bem dele. O bem dele é ter limites claros. Dona Eulália levantou-se. E a outra questão. Sua atitude com Henrique ontem foi completamente inapropriada. Luísa sentiu o rosto queimar. Não entendo, senhora. Eu apenas... Não sou tola, menina. Vejo como olha para meu filho. Como tenta envolvê-lo. Henrique está vulnerável e confuso desde que ficou viúvo. Não permitirei que se aproveite disso. A injustiça da acusação atingiu Luísa como um tapa. Jamais havia se insinuado para Henrique. Respeitava profundamente a memória de Mariana e seu papel como funcionária. Dona Eulália, eu respeito muito o senhor Henrique e esta família. Nunca. Chega. As regras estão estabelecidas. A partir de hoje, você se limitará a cuidar da educação de Pedro. Não mais participará das refeições familiares. Não usará roupas inadequadas. E, acima de tudo, manterá a distância apropriada de meu filho. Luísa respirou fundo, contendo as lágrimas que ameaçavam cair. Sim, senhora. Pode se retirar. E lembre-se, todos nesta casa agora estão atentos. Qualquer deslize será o último. Ao sair do escritório, Luísa encontrou Henrique no corredor. Pela expressão em seu rosto, ele parecia ter ouvido parte da conversa. Luísa, peço com licença, senhor. Ela abaixou a cabeça e passou por ele rapidamente, seguindo para a escada. As horas seguintes passaram em um borrão. Luísa organizou o material de estudos de Pedro. Preparou atividades para a tarde, mas sua mente estava em turbilhão. Na hora do almoço, quando normalmente se sentaria à mesa com Pedro e Henrique, permaneceu na cozinha, jantando em silêncio sob os olhares curiosos de Dona Jurema e seu Joaquim. A casa tem regras. Menina! Dona Jurema finalmente quebrou o silêncio. Sempre foi assim nas famílias de respeito. Cada um no seu lugar. Entendo, Luísa respondeu, embora não entendesse. Nunca havia experimentado uma segregação tão explícita, mesmo vindo de origem humilde. Quando Pedro retornou da escola, correu para encontrá-la no quarto de estudos. Seu rostinho se iluminou ao vê-la, e Luísa sentiu uma pontada no coração. O menino não sabia das novas regras. Tia Lu, a professora adorou meu desenho. Olha, fiz um para você também. Ela sorriu, abaixando-se para receber o papel. Era um desenho colorido de 3 figuras de mãos dadas. Eu, papai e tia Lu estava escrito em letras infantis. Está lindo, Pedrinho. Vou guardar com carinho. Tia Lu, a vovó disse que você não vai mais jantar com a gente. Por quê? Você fez algo errado? A pergunta inocente fez seu estômago afundar. Não, querido. É só que meu lugar é aqui, cuidando de você. E na hora das refeições, você deve estar com sua família. Mas você é como da família. Pedro protestou. Papai sempre diz que você é como... Pedro. A voz de Dona Eulália soou da porta. Sua aula de piano começa em 5 minutos. Vá se preparar. O menino olhou da avó para Luísa, confuso com a tensão palpável entre elas. Mas a tia Lu e eu íamos estudar. Agora, Pedro. A voz não admitia contestação. E Luísa, lembre-se do que conversamos. Seu papel é educacional, não maternal. Isso confunde a criança. Enquanto Pedro saía, cabisbaixo, Dona Eulália lançou a Luísa um último olhar de aviso. A guerra silenciosa havia apenas começado, e Luísa percebia agora que estava sozinha em território inimigo. Pela primeira vez desde que chegara àquela casa, sentiu-se verdadeiramente uma estranha, uma invasora a ser eliminada. Na mesa de jantar naquela noite, seu lugar permaneceu vazio. Da cozinha, podia ouvir a voz de Pedro perguntando por ela. E a resposta de Dona Eulália. Babás não são da família, querido. Elas sempre vão embora, mais cedo ou mais tarde. É melhor você se acostumar desde já. As semanas seguintes na mansão dos Albuquerque tornaram-se um exercício diário de resistência para Luísa. A jovem tentava manter a normalidade nas atividades com Pedro, mas as mudanças eram impossíveis de ignorar. Nos corredores, os outros funcionários da casa agora evitavam longas conversas com ela. Dona Jurema, antes amigável, tornou-se formalmente distante. Seu Joaquim já não compartilhava as pequenas histórias de suas viagens como motorista. Era como se um muro invisível tivesse sido erguido ao redor dela. Pedro
Sensível como sempre, percebia tudo. Na terceira manhã, após o incidente da taça, Luísa o encontrou chorando baixinho em seu quarto. O que foi, Pedrinho? Ela se ajoelhou ao lado da cama, preocupada. Você vai embora como a outra tia? Ele perguntou entre soluços. Que outra tia? A tia Carmen. E antes dela, a tia Renata. Pedro enxugou as lágrimas com as costas da mão. Vovó disse que todas as babás vão embora. Que elas nunca ficam. Que não são família de verdade. O coração de Luísa apertou-se. Entendeu imediatamente o jogo de Dona Eulália. Plantar a semente do medo do abandono em Pedro como forma de enfraquecer o vínculo entre eles. Olha para mim, Pedro. Ela segurou as mãozinhas dele. Eu estou aqui e não tenho planos de ir embora. Você é muito importante para mim. Promete? Prometo. Agora vamos nos arrumar. Hoje temos aula de ciências e vamos aprender sobre as estrelas, lembra? O sorriso voltou timidamente ao rosto do menino. Mas Luísa sabia que a dúvida havia sido plantada. Um sentimento de raiva cresceu dentro dela. Usar o medo infantil do abandono como arma era cruel. Mas ela não podia confrontar Dona Eulália diretamente sem arriscar seu emprego. Naquela mesma tarde, enquanto acompanhava Pedro em suas lições de casa na sala de estudos, percebeu Henrique parado à porta, observando-os. Desde o incidente, ele parecia evitá-la, provavelmente influenciado pelas insinuações da mãe. No entanto, havia algo diferente em seu olhar hoje, uma mistura de culpa e preocupação. Pedro está se saindo bem nas lições? Ele perguntou entrando na sala. Muito bem, senhor. Ele tem facilidade com números. Luísa manteve o tom profissional. Pai, olha o que eu aprendi hoje. Pedro mostrou orgulhosamente o caderno com os exercícios de matemática resolvidos. Henrique examinou o caderno, elogiando o filho. Depois voltou-se para Luísa. Podemos conversar um momento? Em particular. Ela assentiu, o coração acelerando. Pedro, que tal adiantar os exercícios da página seguinte enquanto converso com seu pai? No corredor, Henrique parecia desconfortável, passando a mão pelos cabelos escuros como fazia quando estava nervoso. Um gesto que Luísa conhecia bem após 2 anos trabalhando na casa. Luísa, quero me desculpar pelo comportamento de minha mãe. Sei que as novas regras são excessivas. Não precisa se desculpar, senhor. Entendo meu lugar nesta casa. O rosto de Henrique endureceu ligeiramente. Não se trata disso. Você tem sido extraordinária com Pedro. Ele nunca esteve tão bem, tão confiante. Desde que Mariana partiu, você é a única pessoa que conseguiu realmente alcançá-lo. Eu me importo muito com ele. Sei disso. E é por isso que... Henrique hesitou. Estou tentando falar com minha mãe. Fazê-la entender que suas preocupações são infundadas. Mas ela está irredutível no momento. Peço que tenha paciência. Luísa queria perguntar quais exatamente eram as preocupações de Dona Eulália, mas manteve-se calada. No fundo sabia. A matriarca temia que a babá simples e bonita estivesse de olho no filho viúvo e rico. Farei o melhor pelo Pedro. Senhor, sempre. Eu sei. Henrique sorriu pela primeira vez em dias. E é por isso que preciso de você aqui. Por favor, não deixe que essa situação a desanime. Antes que pudesse responder, ouviram a voz de Dona Eulália vindo do saguão. Henrique, onde você está? Silvia Menezes ligou confirmando o jantar de sábado. O rosto de Henrique fechou-se novamente. Preciso ir, mas continuaremos esta conversa. Ele se afastou rapidamente, deixando Luísa com uma sensação ambígua. Por um lado, o apoio de Henrique era reconfortante. Por outro, a mensagem estava clara. Ele não estava pronto para confrontar abertamente a mãe. Os dias se transformaram em semanas e a situação de Luísa na casa tornou-se cada vez mais tensa. Dona Eulália implementara suas regras com rigor implacável. E agora a babá era tratada como uma presença quase invisível, útil apenas para tarefas específicas. Os funcionários, percebendo de que lado soprava o vento, passaram a evitá-la, ou pior, a testá-la. Uma manhã, Luísa encontrou seu uniforme sujo quando deveria estar limpo e passado. No dia seguinte, sua agenda com as atividades de Pedro havia desaparecido, só para ser encontrada horas depois em uma gaveta errada. Pequenos incidentes, sutis o suficiente para parecerem acidentais,
mas frequentes demais para serem coincidência. Pedro, entretanto, continuava sendo seu refúgio. Nas horas que passavam juntos estudando ou jogando, Luísa conseguia esquecer brevemente a hostilidade que a cercava. Mas mesmo esse refúgio começava a mostrar fissuras. Tia Lu, a vovó disse que você não pode ir à minha apresentação da escola. Pedro comentou uma tarde, enquanto praticavam para o recital escolar. Como assim? Eu sempre vou às suas apresentações. Ela disse que só família pode ir, que os ingressos são limitados. Pedro parecia confuso. Mas eu quero você lá. Vamos ver o que seu pai diz, está bem? Luísa tentou sorrir apesar da mágoa. Aquela noite, no entanto, trouxe um novo problema. Após colocar Pedro para dormir, Luísa desceu para buscar um copo de água na cozinha. Ao passar pela biblioteca, ouviu vozes. Dona Eulália e Rogério novamente. O plano está funcionando. A voz da matriarca soava satisfeita. A garota está isolada. Os funcionários sabem que ela não tem meu favor e agem de acordo. E Henrique? Ainda hesitante, mas isso é temporário. Silvia tem sido uma presença constante, e ele começa a perceber que precisa de alguém de nossa classe social, não uma babá oportunista. E o que fazemos se ela não pedir demissão logo? Paciência, Rogério. Estou plantando as sementes. Logo o ambiente estará tão hostil que ela mesma vai querer sair. E se não sair... A voz de Dona Eulália baixou, mas Luísa ainda conseguiu ouvir. Tenho outros métodos. Descobri que ela enviou dinheiro para a mãe doente em Belém. Uma funcionária dedicada à família não dividiria assim suas lealdades. Chão pareceu ceder sob os pés de Luísa. Como Dona Eulália sabia de sua mãe, sentiu-se violada como se seu último refúgio, sua vida pessoal, tivesse sido invadido. Voltou para seu quarto sem a água, o corpo tremendo. Por horas permaneceu acordada, considerando suas opções. Talvez devesse realmente sair, encontrar outro emprego. Mas a ideia de abandonar Pedro era dilacerante. O menino já havia perdido a mãe. Perderia agora outra figura materna. Na manhã seguinte, ao levar Pedro para a escola, percebeu que algo estava diferente. O menino estava calado, retraído. Está tudo bem, Pedrinho? Ele manteve os olhos fixos na mochila. Tia Lu, você me ama? A pergunta pegou Luísa de surpresa. Claro que sim. Por que está perguntando isso? Vovó disse que babás só fingem gostar das crianças, que é o trabalho delas, mas não é amor de verdade. A crueldade da manipulação atingiu Luísa como um soco. Agora Dona Eulália atacava diretamente o vínculo afetivo entre eles. Pedro, olhe para mim. Ela se ajoelhou em frente ao menino na entrada da escola. Existem muitos tipos de amor no mundo. O amor de pai, de mãe, de avós. Mas também existe o amor que construímos com as pessoas que escolhemos. Eu escolhi cuidar de você. E não é só porque é meu trabalho. É porque você é especial para mim. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. De verdade? De verdade. Nunca duvide disso. Pedro a abraçou forte. Por cima do ombro do menino, Luísa viu outras mães observando a cena. Algumas com olhares de aprovação. Outras, claramente amigas de Dona Eulália, com expressões de desaprovação. Aquela tarde, ao voltar para casa, Luísa encontrou Pedro chorando no quarto. Seu rosto tinha um arranhão na bochecha. O que aconteceu? Ela correu até ele, preocupada. Briguei na escola, Pedro soluçou. O menino disse que babá não é família, que você vai embora quando conseguir um emprego melhor. O coração de Luísa quebrou-se um pouco mais. Sentou-se na cama abraçando o menino. Alguém já te contou por que vim trabalhar nesta casa? Ela perguntou suavemente. Pedro negou com a cabeça. Eu poderia ter escolhido trabalhar em uma escola, ganhar mais, ter finais de semana livres. Mas quando te conheci, Pedrinho, tão triste depois que sua mãe partiu, soube que meu lugar era aqui. Não pelo dinheiro, não pela casa bonita, mas por você. Então você não vai embora? Não por escolha minha. Nunca. Naquela noite, Luísa foi chamada ao escritório de Henrique. Encontrou-o tenso, claramente perturbado. A professora de Pedro ligou. Ele se envolveu em uma briga hoje. Eu sei, senhor. Ele me contou. Luísa, o que está acontecendo? Pedro nunca foi agressivo. E agora está molhando a cama novamente. Algo que não acontecia há mais de um ano. Luísa hesitou. Deveria contar sobre as manipulações de Dona Eulália?
sobre como a matriarca estava plantando sementes de medo e insegurança no neto. Pedro está confuso, senhor. Ela optou pela meia-verdade. As mudanças na rotina, as novas regras. Ele sente que algo está errado, mas não entende o quê. Henrique suspirou, passando as mãos pelo rosto cansado. Minha mãe insiste que ele precisa aprender a diferença entre funcionários e família. Que o apego a você é inapropriado. Mas vejo meu filho regredindo, voltando aos medos antigos. Crianças precisam de estabilidade emocional, senhor. Pedro perdeu a mãe muito cedo. Ele se apega às figuras que lhe dão segurança. E uma delas é você. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Tentei ser uma presença constante para ele. Talvez... Luísa respirou fundo, reunindo coragem. Talvez sua mãe esteja certa. Talvez eu devesse procurar outro emprego. Não. A veemência na voz de Henrique surpreendeu ambos. Não, Luísa, Pedro precisa de você. E ele pausou como se medisse as palavras. Esta casa precisa de você. Eu preciso de você. O olhar que trocaram continha algo novo, algo além da relação patrão-funcionária. Mas antes que pudessem continuar, o telefone tocou. Henrique atendeu e seu rosto mudou. Sim, mãe. Não, apenas conversando sobre a lição de Pedro. Sim, já estou indo. Ao desligar, havia uma nova determinação em seus olhos. Isso não pode continuar assim, Luísa. Vou conversar com minha mãe, estabelecer limites claros. Pedro é meu filho, e eu decido o que é melhor para ele. Luísa assentiu, temendo que as palavras de Henrique, embora sinceras naquele momento, se dissolvessem diante da força implacável que era Dona Eulália. E estava certa. Naquela noite, deitada em sua cama, ouviu a discussão acalorada entre mãe e filho através das paredes finas da casa antiga. As vozes alternavam entre gritos e sussurros furiosos, mas algumas frases chegavam claramente aos seus ouvidos. Ela é uma oportunista. Você está obcecada, mãe. O menino está confuso, acha que ela é parte da família. Hans Paschentilis. E qual é o problema nisso? O problema é que não é. Ela é uma funcionária, Henrique. Uma moça simples de Belém que vê em você a oportunidade de melhorar de vida. O silêncio que seguiu foi mais doloroso que as palavras. Luísa cobriu os ouvidos com o travesseiro, mas não conseguiu bloquear o som da porta batendo e dos passos pesados de Henrique se afastando. Fechou os olhos, exausta. A guerra silenciosa havia escalado, e ela estava no centro do campo de batalha. De um lado, o medo de perder o emprego e o menino que amava como filho. Do outro, a dignidade ferida e a certeza de que Dona Eulália jamais a aceitaria. A madrugada chegou sem trazer sono. Luísa olhou pela janela, vendo as luzes de São Paulo brilhando ao longe. Pensou em sua mãe doente em Belém, no dinheiro que enviava mensalmente, no sonho de trazê-la para mais perto quando melhorasse. Pensou em Pedro, dormindo a poucos quartos de distância, provavelmente com medo de que ela desaparecesse pela manhã. Foi então que tomou sua decisão. Não sairia, não abandonaria Pedro. Não daria a Dona Eulália essa vitória. Lutaria, não com as mesmas armas da matriarca, mas com aquelas que conhecia. Paciência, firmeza e amor genuíno. O sol começava a nascer quando finalmente adormeceu, exausta, mas resoluta. A guerra estava longe de terminar, mas Luísa Silva não seria facilmente derrotada. Por Pedro, por sua dignidade, e embora ainda não admitisse para si mesma, por Henrique, ela ficaria e enfrentaria o que viesse. Na manhã seguinte, a mansão dos Albuquerque acordou em silêncio. O café da manhã transcorreu sem que Henrique aparecesse, e Dona Eulália mantinha uma expressão tensa enquanto folheava o jornal à mesa. Pedro comia sem apetite, os olhos constantemente buscando Luísa, que servia o café na cozinha junto com Dona Jurema. Você ouviu a discussão ontem à noite? Dona Jurema perguntou em voz baixa, surpreendendo Luísa com a primeira conversa real em semanas. Ouvi alguma coisa, Luísa respondeu cautelosa. A cozinheira suspirou, olhando ao redor para certificar-se de que estavam sozinhas. Trabalho para os Albuquerque há 20 anos. Viu Henrique crescer, casar, via Dona Mariana partir. Ela fez um breve sinal da cruz. E nunca viu o patrão enfrentar a mãe como ontem. Luísa não sabia como responder. Qualquer palavra poderia ser usada contra ela depois. Não sou sua inimiga, menina. Dona Jurema continuou surpreendendo-a.
Só estou tentando sobreviver nesta casa como todos nós. Mas o que Dona Eulália está fazendo com você e com o menino não está certo. Por que está me dizendo isso agora? Porque vi Pedro molhando a cama de novo. Vi como ele chora escondido. Aquele menino já sofreu demais perdendo a mãe. A cozinheira secou as mãos no avental. É porque vi como seu Henrique olha para você. Luísa corou. Dona Jurema, não é o que a Dona Eulália pensa. Eu jamais... Não precisa explicar para mim. A mulher mais velha sorriu suavemente. Só tenha cuidado. Dona Eulália não desiste fácil quando coloca algo na cabeça. A conversa foi interrompida pela chegada de Pedro na cozinha. O menino correu para Luísa, abraçando-a pela cintura. Tia Lu, posso ficar com você hoje? Não quero ir à aula de piano. Mas você adora piano, Pedrinho. A vovó disse que vai ficar lá me vendo tocar. E ela fica brava quando eu erro. Luísa trocou um olhar significativo com Dona Jurema. A pressão sobre o menino estava aumentando em todas as frentes. Vou conversar com seu pai sobre isso, está bem? Mas agora, vamos nos preparar para a escola. A manhã transcorreu normalmente, com Luísa ajudando Pedro a se arrumar e depois levando-o até o carro onde seu Joaquim esperava para levá-lo à escola. Ao retornar para casa, encontrou Henrique saindo do escritório, aparentemente a caminho do trabalho. Ele parecia cansado, com olheiras pronunciadas, mas sorriu ao vê-la. Luísa, podemos conversar um momento? Ela assentiu, seguindo-o até a biblioteca. Henrique fechou a porta atrás deles, passando a mão pelo cabelo, o gesto nervoso que ela conhecia tão bem. Ontem à noite, ele começou, depois hesitou. Não sei o quanto você ouviu, mas tive uma discussão séria com minha mãe. Pedro está sofrendo com essa situação, senhor. Luísa optou por focar no menino, não em si mesma. Ele não quer ir à aula de piano, porque sua mãe o critica constantemente. E está com medo de que eu vá embora. O rosto de Henrique endureceu. Isso vai acabar hoje. Como assim? Tomei uma decisão. A primeira decisão realmente firme desde que Mariana partiu. Ele respirou fundo. Esta é a minha casa. Pedro é meu filho, e não permitirei que ninguém, nem mesmo minha mãe, interfira no bem-estar dele. Luísa sentiu uma onda de alívio, mas também de apreensão. Dona Eulália não vai aceitar facilmente. Não estou pedindo que aceite. A voz de Henrique tinha uma firmeza nova. Estou comunicando como será daqui para frente. Você voltará a comer conosco à mesa. Voltará a participar de todas as atividades de Pedro, inclusive as apresentações escolares. E, principalmente, você não será mais tratada como uma intrusa nesta casa. Eu não quero causar problemas entre o senhor e sua mãe. O problema não é você. Luísa. Henrique deu um passo à frente, ficando perigosamente próximo. O problema é que desde que Mariana partiu, eu me anulei. Deixei minha mãe assumir o controle, cuidar de tudo, decidir tudo. Foi mais fácil assim, mas não é justo com Pedro, e não é justo com você. O olhar que compartilharam durou mais do que seria apropriado. Luísa sentiu o coração acelerar, consciente de que estavam sozinhos na biblioteca, com a porta fechada. Se alguém entrasse naquele momento, as suspeitas de Dona Eulália pareceriam confirmadas. Obrigada, senhor. Ela deu um passo para trás, quebrando o momento. Só quero fazer meu trabalho bem feito e ajudar Pedro. Eu sei. Henrique sorriu, um sorriso genuíno que há tempos não aparecia em seu rosto. E é por isso que preciso de você aqui. Preciso que você esteja bem, confortável, respeitada. A porta da biblioteca abriu-se subitamente e Dona Eulália apareceu, o rosto uma máscara de falsa surpresa. Ah, estão aqui. Desculpe interromper a conversa. Seu tom deixava claro que não acreditava ser apenas uma conversa. Henrique já está atrasado para o escritório. E Silvia ligou confirmando o almoço de hoje. Não irei almoçar com Silvia hoje, mamãe. Tenho uma reunião importante. Dona Eulália estreitou os olhos. Você confirmou ontem. E estou desconfirmando agora. Henrique respondeu calmamente. Por favor, avise-a que precisarei remarcar. A matriarca pareceu prestes a retrucar, mas conteve-se ao notar a expressão determinada do filho. Em vez disso, voltou-se para Luísa. Não tem tarefas a fazer, menina? A casa não se mantém sozinha. Estava apenas recebendo instruções do Sr. Henrique sobre as atividades de Pedro. Luísa respondeu educadamente, dirigindo-se à porta. Com licença.
Ao sair, pôde ouvir o início de uma nova discussão, mas desta vez a voz de Henrique soava mais firme, mais decidida. Algo havia mudado. Pela primeira vez em semanas, Luísa sentiu uma centelha de esperança. A tarde trouxe outra surpresa. Enquanto organizava os materiais escolares de Pedro no quarto do menino, Luísa ouviu uma batida suave na porta. Era seu Joaquim, o motorista. Patrão pediu para lhe chamar, dona Luísa. Estão todos na sala de jantar. Aconteceu alguma coisa? O velho motorista deu um meio sorriso. Patrão Henrique está botando ordem na casa. Intrigada, Luísa desceu até a sala de jantar. Para sua surpresa, encontrou todos os funcionários reunidos. Dona Jurema, seu Joaquim, as duas empregadas que cuidavam da limpeza, o jardineiro. Henrique estava de pé à cabeceira da mesa, e Dona Eulália sentada do outro lado, o rosto uma máscara de contida fúria. Luísa, por favor, junte-se a nós. Henrique indicou uma cadeira vazia ao seu lado. Ela obedeceu, sentindo os olhares de todos, especialmente o de Dona Eulália, queimando-a. Reuni todos vocês para esclarecer algumas mudanças. Henrique começou, a voz calma, mas autoritária. Nos últimos meses, esta casa deixou de ser o lar acolhedor que sempre foi. Regras foram criadas arbitrariamente. Divisões foram impostas sem meu consentimento, e o resultado é que meu filho está sofrendo. Dona Eulália abriu a boca para protestar, mas Henrique ergueu a mão silenciando-a. A partir de hoje, voltamos ao arranjo original. Luísa, como babá e educadora de Pedro, voltará a compartilhar todas as refeições conosco, como sempre fez desde que chegou. Ela participará de todas as atividades relacionadas ao meu filho, inclusive eventos escolares e sociais, quando necessário. Um murmúrio percorreu a sala. Dona Jurema escondeu um sorriso, enquanto as empregadas trocavam olhares surpresos. Além disso, quero deixar algo muito claro. Henrique continuou, olhando diretamente para cada funcionário. Qualquer tentativa de isolar, prejudicar ou dificultar o trabalho de qualquer pessoa desta casa será considerada uma falta grave. Somos uma equipe aqui, uma família estendida, se preferirem, e vamos nos tratar com respeito. Família. Dona Eulália finalmente falou, a voz trêmula de indignação. Você está confundindo as coisas, Henrique. Funcionários não são família. Pessoas que vivem sob o mesmo teto, que compartilham refeições, que cuidam uns dos outros, que se preocupam com o bem-estar de todos. Como você chamaria isso, mamãe? Henrique retrucou serenamente. A matriarca levantou-se, o rosto vermelho. Isso é ridículo. Você está sendo manipulado, não consegue perceber? Ela apontou para Luísa. Esta moça está seduzindo você emocionalmente, usando Pedro como ponte. É tão óbvio. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Luísa sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação. Os outros funcionários baixaram os olhos constrangidos. Suficiente, mamãe. A voz de Henrique soou como aço. Você está desrespeitando Luísa na frente de todos, sem nenhuma base real além de suas próprias inseguranças. Inseguranças? Dona Eulália riu um som sem humor. Eu vejo o que está acontecendo. Todos veem. Esta não é a primeira vez que uma funcionária jovem e bonita usa uma criança para chegar ao patrão viúvo e rico. Luísa levantou-se, tremendo. Com todo respeito, Dona Eulália, isso é uma calúnia. Estou nesta casa há 2 anos, dedicada exclusivamente ao bem-estar de Pedro. Jamais me insinuei para seu filho, jamais faltei com respeito à memória de Dona Mariana. Ouçam só, tão articulada, tão convincente. Dona Eulália voltou-se para os outros funcionários. E vocês? Vão ficar do lado dela agora? Depois de anos trabalhando para esta família, Dona Jurema surpreendeu a todos ao se pronunciar. Dona Eulália, com todo respeito, a senhora está sendo injusta. Luísa tem sido uma bênção para esta casa, especialmente para o menino. Concordo, seu Joaquim acrescentou, ajeitando o boné entre as mãos calejadas. O Pedrinho só melhorou depois que ela chegou. O apoio inesperado dos colegas emocionou Luísa. Por semanas, sentira-se completamente isolada, e agora percebia que nem todos haviam se voltado contra ela. Isso é um complô? Dona Eulália parecia genuinamente chocada. Você virou todos contra mim, Henrique. Ninguém está contra você, mamãe. Henrique tentou acalmar a situação. Estamos todos a favor de Pedro, a favor da paz nesta casa. Paz. A matriarca riu amargamente.
Paz é ter ordem, limites claros. O que você está fazendo é abrir as portas Para quê, mamãe? Diga, Dona Eulália. Respirou fundo, tentando se controlar. Para sentimentos inapropriados. Para confusão. Para oportunismo. Acho que já ouvimos o suficiente. Henrique concluiu firme. As decisões estão tomadas. Luísa voltará a ter seu lugar original nesta casa. E qualquer contestação a isso... Ele olhou diretamente para a mãe. Será comigo. A reunião foi encerrada e os funcionários se dispersaram, alguns lançando olhares encorajadores a Luísa, outros ainda cautelosos, temendo represálias de Dona Eulália. A matriarca foi a última a sair, parando brevemente ao lado de Luísa. Isso não acabou, ela sussurrou. Conheço meu filho. Esta firmeza repentina não vai durar. E quando ele fraquejar, eu estarei aqui, esperando. Luísa sustentou o olhar da mulher mais velha, recusando-se a ser intimidada. Estou aqui pelo Pedro, Dona Eulália. Só pelo Pedro. Veremos. A matriarca sorriu friamente antes de se retirar. Quando ficaram sozinhos, Henrique apoiou-se na mesa, parecendo exausto, mas aliviado. Desculpe por isso, Luísa. Você não merecia passar por esse constrangimento. Obrigada por me defender, senhor. Ela disse simplesmente. Significa muito. Henrique a olhou de uma maneira nova, como se a visse realmente pela primeira vez. Você é extraordinária, sabia? Qualquer outra pessoa já teria pedido demissão semanas atrás. Não poderia fazer isso com Pedro. Só com Pedro? Ele perguntou, um meio sorriso nos lábios. Luísa sentiu o coração acelerar. O território onde pisavam tornava-se cada vez mais perigoso. Gosto desta casa. 10 pessoas. Do meu trabalho. Entendo. Henrique assentiu, respeitando seus limites. Pedro voltará da escola em breve. Vamos surpreendê-lo com a notícia de que você jantará conosco hoje. A alegria do menino ao descobrir que Luísa voltaria a compartilhar as refeições com a família foi a confirmação de que Henrique havia tomado a decisão certa. Pedro saltou de alegria, abraçando a babá e depois o pai. Então você não vai embora, tia Lu? Ele perguntou, ainda inseguro. Não, Pedrinho. Não vou. Durante o jantar, Dona Eulália manteve um silêncio gelado, enquanto Pedro conversava animadamente, contando sobre seu dia na escola. Pela primeira vez em semanas, havia uma atmosfera de normalidade na sala de jantar. Mais tarde, após colocar Pedro na cama, Luísa voltava para seu quarto quando ouviu vozes alteradas vindo da sala. Dona Eulália não havia desistido facilmente, como previsto. Ela ouviu a matriarca ao telefone, a voz tensa. Rogério, preciso que venha aqui amanhã à noite. Sim, é urgente. Henrique está completamente cego. Elevou aquela menina praticamente a membro da família. Não vou aceitar isso. Sim, tenho um plano. Tornaremos a vida dela tão insuportável que pedirá demissão. Claro que Pedro vai sofrer no início, mas é para o bem dele a longo prazo. Não, Henrique não pode saber. Ele acha que está no controle agora, mas nós sabemos a verdade, não é? Luísa afastou-se, o coração pesado. A primeira batalha havia sido vencida, mas a guerra estava apenas começando. Dona Eulália estava determinada a expulsá-la daquela casa e usaria todos os meios à sua disposição. Em seu quarto, sentou-se à pequena escrivaninha e escreveu uma carta para sua mãe em Belém. Não contou sobre os problemas na casa dos Albuquerque, não queria preocupá-la durante a recuperação. Em vez disso, escreveu sobre Pedro, sobre as pequenas vitórias do dia a dia, sobre a saudade que sentia. Ao deitar-se, Luísa pensou na conversa que ouvira. Dona Eulália e Rogério estavam planejando algo para o dia seguinte. Deveria contar a Henrique, ou isso apenas escalaria ainda mais o conflito. Decidiu esperar e observar. A matriarca não agiria abertamente agora, não depois da posição firme de Henrique. O perigo viria de maneira sutil, sorrateira, e Luísa precisava estar preparada. No quarto ao lado, Pedro dormia tranquilamente pela primeira vez em semanas. No corredor, Henrique passava a caminho de seu próprio quarto, parando brevemente diante da porta de Luísa. Por um momento, parecia prestes a bater, a dizer algo mais. Depois, balançando a cabeça, seguiu em frente. A casa dos Albuquerque finalmente silenciou. Uma calma aparente que todos sabiam era apenas a preparação para a próxima tempestade. As semanas seguintes na mansão dos Albuquerque trouxeram uma paz instável. Na superfície,
A vida parecia ter voltado ao normal. Luísa compartilhava as refeições com a família, participava ativamente da rotina de Pedro e era tratada com respeito pelos outros funcionários. Dona Eulália, no entanto, mantinha-se numa hostilidade silenciosa, observando tudo com olhos vigilantes. Sua estratégia havia mudado. Em vez de ataques diretos, optara por uma guerra de desgaste. Faltava um mês para o aniversário de 8 anos de Pedro, e Luísa já preparava, como no ano anterior, uma pequena celebração. O menino havia pedido uma festa com tema de astronautas, sua nova paixão após as aulas de ciências com a babá. "Podemos convidar meus amigos da escola, tia Lu?" Pedro perguntou animado, enquanto eles colavam estrelas fluorescentes no teto de seu quarto. "E fazer um bolo em formato de foguete?" "Claro que sim! Vamos fazer a lista de convidados e mostrar para seu pai." Foi então que Dona Eulália entrou no quarto, sem bater. Seu rosto se iluminou com um sorriso que não alcançava os olhos ao ver o neto. "Falando sobre seu aniversário, meu querido, que maravilha! Tenho uma surpresa para você." Ela olhou brevemente para Luísa antes de continuar. "A vovó vai organizar sua festa este ano. Uma celebração especial, digna do meu único neto." O rosto de Pedro se contraiu em confusão. "Mas a tia Lu já está planejando minha festa." "De astronautas." "Astronautas?" Dona Eulália riu suavemente. "Isso é muito simples, não acha? Estava pensando em algo mais elaborado. Na hípica, talvez, com todos os seus amiguinhos da escola e os filhos dos colegas de seu pai." Luísa sentiu o golpe. A matriarca usava agora uma nova estratégia: assumir o controle de áreas que antes pertenciam a ela, como as comemorações e momentos especiais de Pedro. "Dona Eulália, já começamos os preparativos." Luísa tentou argumentar educadamente. "Pedro está muito animado com o tema de astronautas." "Tenho certeza que está," a matriarca respondeu com falsa doçura. "Mas creio que meu neto merece algo mais substancial. Não concorda, Pedro? Uma festa grande, com muitos presentes, um buffet completo." Os olhos de Pedro brilharam com a menção aos presentes, embora ele ainda parecesse dividido. Olhou para Luísa como se pedisse permissão. "Podemos ter astronautas na festa grande, vovó?" "Veremos o que é possível, querido." Dona Eulália acariciou os cabelos do neto. "Deixe tudo comigo. Você só precisa se preocupar em se divertir." Após a saída da matriarca, Pedro parecia confuso. "Tia Lu, você está brava?" Luísa engoliu a frustração, forçando um sorriso. "Claro que não, Pedrinho. Sua avó quer fazer algo especial para você, e isso é bom. Mas eu queria que você fizesse minha festa." "Vou ajudar sua avó, não se preocupe. O importante é que seja um dia feliz para você." Mais tarde, Luísa encontrou Henrique em seu escritório e contou sobre a intervenção de Dona Eulália nos planos da festa. "Já ouvi sobre isso." Henrique suspirou. "Mamãe me abordou hoje cedo, dizendo que queria fazer algo especial para Pedro. Disse que seria uma forma de se redimir, de se aproximar mais dele." "E o senhor acreditou?" A pergunta direta surpreendeu Henrique. "Você acha que há outro motivo?" Luísa pesou as palavras. "Acho que sua mãe está tentando mostrar que pode me substituir em todos os aspectos, inclusive nos momentos especiais com Pedro." Henrique refletiu por um momento. "Pode ser. Mas se for esse o caso, não dará certo. Pedro adora você. Isso não vai mudar porque ela organizou uma festa. Estou preocupada com o tipo de evento que ela planeja. Pedro é um menino simples, que fica ansioso em ambientes muito formais. Ele realmente queria uma festa pequena, com o tema de astronautas." "Falarei com ela," Henrique prometeu. "Pedirei que mantenha o tema, pelo menos." Mas Dona Eulália tinha outros planos. Nos dias seguintes, a mansão viu um desfile de organizadores de eventos, decoradores e buffets. A festa simples de astronautas transformava-se gradualmente em um evento social elaborado, com mais de 80 convidados, a maioria adultos, amigos da família Albuquerque. "É só uma pequena reunião familiar." Dona Eulália insistia sempre que Henrique questionava a escala dos preparativos. "Pedro merece isso depois de tudo que passou." A matriarca era astuta. Ao colocar as necessidades do neto como justificativa, tornava difícil para Henrique se opor. E quando ele insistia no tema de astronautas, ela concordava vagamente, mas os preparativos seguiam em outra direção completamente.
Uma semana antes da festa, Pedro voltou da escola agitado. Dona Eulália havia enviado convites elaborados para todos os seus colegas, descrevendo um evento de gala infantil na sociedade hípica. Tia Lu, todo mundo na escola está falando da minha festa. Pedro contou entre animado e ansioso. Luciana disse que vai usar vestido de princesa. E João falou que seu pai é sócio da hípica e que lá é muito chique. Parece que vai ser uma festa e tanto. Luísa comentou, notando a ansiedade crescente do menino. E se eu não gostar? E se for chato? A tia Lu vai estar lá comigo, não vai? Claro que sim, Pedrinho. Estarei ao seu lado o tempo todo. Mas essa promessa seria difícil de cumprir. No dia seguinte, Dona Eulália chamou Luísa ao escritório. Sobre a festa de Pedro, a matriarca começou. Folheando um caderno de anotações, precisamos definir seu papel. Estarei com Pedro, como sempre, Luísa respondeu com naturalidade. Não, Dona Eulália sorriu friamente. Você não entende. Este é um evento social importante. A família Albuquerque estará recebendo convidados ilustres. Seu papel será nos bastidores, ajudando com as crianças em geral, certificando-se de que tudo corra bem na área infantil. Mas Pedro espera que eu esteja com ele. Ele está ansioso com toda essa formalidade. Pedro estará com sua família. Comigo, com o pai, com o tio Rogério. É hora de ele entender que há ocasiões sociais onde a presença de funcionários não é apropriada no círculo íntimo. Luísa sentiu a indignação crescer. Pensei que o Sr. Henrique já havia deixado claro que eu participaria de todas as atividades relacionadas a Pedro. Meu filho não está pensando claramente nesses dias, Dona Eulália respondeu secamente. Mas não se preocupe, já conversei com ele. Henrique entende a importância de manter as aparências em eventos sociais. A porta do escritório abriu-se e Rogério entrou, sorrindo ao ver Luísa. Ah, estão discutindo a festa? Excelente. Vai ser um evento memorável. O modo como ele olhou para Dona Eulália continha uma cumplicidade que deixou Luísa alerta. Havia algo mais sendo planejado. Rogério trará alguns parceiros de negócios importantes, Dona Eulália explicou. Pessoas influentes na sociedade paulistana. É uma oportunidade para Henrique expandir seus contatos, talvez até conhecer alguém especial. A insinuação não passou despercebida. Luísa entendeu então que a festa tinha múltiplos propósitos. Afastá-la de Pedro em um dia significativo, reafirmar a posição social dos Albuquerque e possivelmente apresentar Henrique a potenciais pretendentes do mesmo círculo social. Entendo. Luísa respondeu simplesmente. Posso me retirar agora? Claro, querida. O tom falsamente doce de Dona Eulália não disfarçava a satisfação em seus olhos. E providencie um uniforme mais formal para o dia. Talvez algo preto, discreto, nada chamativo. Aquela noite, Luísa procurou Henrique após o jantar, encontrando-o sozinho no terraço. Sua mãe disse que me quer nos bastidores durante a festa de Pedro. Ela foi direta. Que o senhor concordou com isso. Henrique pareceu genuinamente surpreso. O quê? Jamais concordei com isso. Pedro quer você ao lado dele. E é ali que você deve estar. Ela mencionou a importância de manter as aparências, que haverá convidados importantes. Minha mãe transformou o aniversário de Pedro em um evento social. Henrique balançou a cabeça, frustrado. Mas não permitirei que ela o use para seus jogos de poder, nem que o separe de você em um dia tão importante. Obrigada. Luísa sentiu um alívio imenso. Talvez houvesse esperança de que a festa não fosse um desastre completo. Nos dias seguintes, a mansão foi tomada pelos preparativos finais. Flores exuberantes, arranjos elaborados, uma equipe de garçons sendo instruída por Dona Eulália. De astronautas, apenas algumas pequenas referências na decoração do bolo, uma concessão mínima ao desejo original de Pedro. Na véspera da festa, Luísa ajudou Pedro a experimentar o terno novo que Dona Eulália havia encomendado. O menino parecia desconfortável na roupa formal. Não gosto desse terno, tia Lu. Aperta no pescoço. É só por algumas horas, Pedrinho. Depois você pode trocar. A vovó disse que vai ter fotógrafos, que vai sair no jornal social. O menino parecia mais preocupado que animado. Ela disse que preciso me comportar muito bem porque são pessoas importantes. Lembre-se que é o seu dia.
Luísa ajustou a gravata borboleta, suavizando-a. O importante é você se divertir. O grande dia chegou com um céu azul perfeito, típico de São Paulo nos meses mais secos. A sociedade hípica estava impecavelmente decorada para a ocasião. Mesas elegantes espalhavam-se pelo gramado. Um palco havia sido montado para a banda ao vivo, e uma área especial para as crianças contava com brinquedos infláveis e monitores contratados. Luísa chegou cedo com Pedro e Henrique, enquanto Dona Eulália já estava no local desde o amanhecer, supervisionando cada detalhe. A matriarca usava um conjunto de seda azul marinho, elegante e intimidador. Ao ver Luísa, que havia optado por um vestido simples mas bonito em vez do uniforme discreto sugerido, seus olhos estreitaram-se em desaprovação. Pensei que tivéssemos combinado algo mais apropriado para sua função, ela comentou acidamente. Estou aqui como acompanhante de Pedro, Dona Eulália, Luísa respondeu calmamente. Como seu pai determinou. A matriarca lançou um olhar irritado para Henrique, mas foi interrompida pela chegada dos primeiros convidados. Logo o espaço encheu-se de pessoas elegantemente vestidas, muitas das quais Pedro mal conhecia. O menino agarrava-se à mão de Luísa, claramente desconfortável com tanta atenção. Sorria para os fotógrafos, querido. Dona Eulália instruía, posicionando-se estrategicamente ao lado do neto. Vamos mostrar a todos como a família Albuquerque celebra em grande estilo. A festa avançava e ficava cada vez mais claro que o aniversariante era apenas um pretexto para um evento social maior. Os poucos amigos de escola de Pedro estavam reunidos em uma área lateral, enquanto o centro das atenções era o networking entre adultos, regado a champanhe e comentários sobre o mercado financeiro. Henrique parecia tão desconfortável quanto o filho, especialmente quando Dona Eulália insistia em apresentá-lo a jovens mulheres solteiras de famílias influentes. Silvia Menezes, a viúva do senador, circulava pelo evento como uma co-anfitriã não oficial, sempre próxima a Henrique. Após o almoço e o bolo, que foi cortado em uma cerimônia quase protocolar, Dona Eulália subiu ao pequeno palco montado para a banda, pedindo um momento de atenção. Luísa estava com Pedro na área das crianças, ajudando-o a abrir alguns presentes quando ouviu o anúncio. Queridos amigos, família, convidados ilustres, hoje celebramos não apenas o aniversário do meu precioso neto, mas também um momento especial para nossa família. A voz da matriarca soava melodiosa através do microfone. Como todos sabem, meu filho Henrique enfrentou momentos difíceis nos últimos anos. A perda de Mariana, que Deus a tenha, deixou um vazio em nosso lar. Um murmúrio de simpatia percorreu a plateia. Henrique parecia confuso, claramente não esperando este discurso. Luísa sentiu um arrepio de apreensão. Mas hoje tenho um anúncio importante a fazer. Dona Eulália continuou, gesticulando para que Henrique se aproximasse do palco. É hora de olharmos para o futuro, e por isso gostaria de chamar a atenção de todos para algo que vem acontecendo nos bastidores de nossa casa. O coração de Luísa acelerou. O tom de Dona Eulália, o olhar de triunfo em sua direção, tudo indicava que o momento planejado havia chegado. Recentemente descobri algo perturbador. A matriarca fez uma pausa dramática. Algo que afeta diretamente meu neto e meu filho. Uma situação que, como matriarca da família Albuquerque, não posso permitir que continue. Henrique finalmente subiu ao palco, tentando interromper a mãe. Mamãe, este não é o momento nem o lugar. É exatamente o momento, Henrique. Dona Eulália afastou o microfone brevemente, falando baixo com o filho, antes de voltar à audiência. Amigos, preciso da atenção de vocês para algo sério. A babá de Pedro, uma moça que contratamos há 2 anos, tem abusado de nossa confiança. Um burburinho percorreu a plateia. Todos os olhares voltaram-se para Luísa, que permanecia paralisada ao lado de Pedro. Esta jovem, Dona Eulália apontou diretamente para Luísa, não apenas manipulou emocionalmente meu neto, criando uma dependência doentia, mas também tem tentado seduzir meu filho, um viúvo vulnerável. Gritos abafados de choque e desaprovação vieram de vários convidados. Pedro olhava ao redor confuso, sem entender completamente o que acontecia. E há mais. Dona Eulália continuou implacável. Recentemente, descobrimos que ela está grávida. Grávida do meu filho, que ela seduziu em momentos de fraqueza.
A acusação caiu como uma bomba. Luísa sentiu o sangue drenar de seu rosto. Era uma mentira completa, absurda, mas dita com tanta convicção que muitos convidados pareciam acreditar. Isso é mentira. Henrique finalmente conseguiu tomar o microfone. Mamãe, você perdeu o juízo? Como pode fazer uma acusação dessas em público? Tenho provas, Henrique. Dona Eulália puxou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo. Abriu-a revelando uma aliança de ouro com pequenos diamantes. Encontrei isso no quarto dela. A aliança de noivado da sua avó, que estava guardada no relicário da família. Uma peça que ela obviamente roubou, acreditando que poderia forçar um compromisso. Os convidados ofegaram coletivamente. Luísa sentiu as pernas fraquejarem. Jamais havia visto aquela aliança, muito menos a roubado. Percebeu então a extensão do plano de Dona Eulália, uma armadilha elaborada, planejada minuciosamente, executada no momento em que ela estaria mais vulnerável. Em público, cercada por pessoas influentes que jamais acreditariam na palavra de uma babá contra a matriarca dos Albuquerque. Isso não é verdade, Luísa conseguiu dizer, sua voz quase inaudível na confusão que se instalara. Pedro, ao seu lado, começou a chorar, assustado com o tumulto e com as acusações contra sua querida babá. Tia Lu não roubou nada. Ele gritou, mas sua voz de criança perdeu-se no barulho. Henrique desceu do palco rapidamente, atravessando a multidão até onde Luísa e Pedro estavam. Seu rosto estava lívido de fúria. Isso acaba agora, ele declarou pegando o filho no colo com um braço e segurando firmemente o pulso de Luísa com a mão livre. Vamos sair daqui. Não tão rápido. Rogério bloqueou seu caminho. Henrique, seja razoável. Esta mulher te enganou. Manipulou seu filho, roubou uma relíquia de família. Ela precisa enfrentar as consequências. O único que enfrentará consequências aqui é você e minha mãe. Se não saírem da minha frente agora mesmo. A voz de Henrique tinha uma qualidade perigosa que Luísa nunca havia ouvido antes. A multidão assistia, dividida entre o choque e o fascínio mórbido pelo drama familiar que se desenrolava. Fotógrafos contratados para o evento agora disparavam flashes incessantemente, garantindo que o escândalo seria documentado em detalhes. Foi então que uma voz infantil cortou o silêncio tenso. Fui eu quem pegou a aliança, Pedro declarou, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Eu queria dar de presente para a tia Lu. Um novo burburinho percorreu a multidão. Dona Eulália, que havia descido do palco, aproximou-se com expressão incrédula. O que está dizendo, Pedro? Por que faria isso? Porque a tia Lu é como uma mãe para mim. O menino respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Achei a aliança no seu quarto, vovó, quando você me mostrou as joias da família. Pensei que seria um presente bonito para ela. O rosto de Dona Eulália empalideceu. Seu plano desmoronava diante de uma verdade simples, dita pela boca de uma criança. Ele está confuso. Ela tentou recuperar o controle. Obviamente manipulado. Chega, mamãe. Henrique a interrompeu. Você foi longe demais. Naquele momento, outros aliados inesperados surgiram. Dona Jurema avançou entre os convidados. Com licença, mas preciso dizer algo. A cozinheira falou surpreendentemente firme. Trabalho nessa casa há 20 anos. A acusação de que Luísa está grávida é absurda. Convivemos diariamente e posso garantir que não há nenhum sinal de gravidez. Nenhum enjoo matinal, nenhuma mudança física, nada. Seu Joaquim, o motorista, juntou-se a ela. Levo a menina e o Pedrinho para todo lado. Nunca houve qualquer comportamento inadequado. Nenhuma visita suspeita. Nenhum encontro secreto. E então, surpreendendo a todos, a professora de Pedro da escola particular deu um passo à frente. Conheço Luísa das reuniões escolares e posso atestar seu profissionalismo exemplar. Pedro melhorou significativamente sob seus cuidados, tanto academicamente quanto emocionalmente. A maré virava, e Dona Eulália percebia que havia cometido um erro estratégico. Tentou uma última cartada. Isso não explica a aliança no quarto dela. Explica sim, Pedro insistiu, agora mais confiante. Eu a escondi lá semanas atrás. Queria fazer uma surpresa no Dia das Mães, dar a aliança para a tia Lu porque ela cuida de mim como uma mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A verdade simples e inocente de uma criança havia desmascarado toda a elaborada trama.
Alguns convidados começaram a se afastar discretamente, constrangidos por terem testemunhado a exposição pública de uma injustiça. Dona Eulália, percebendo que perdera o controle da situação, fez uma última tentativa desesperada. Está na cara que a menina instruiu Pedro a dizer isso. É uma artimanha. Suficiente. A voz de Henrique cortou o ar como uma chicotada. Esta festa está encerrada. Agradeço a presença de todos, mas peço que se retirem agora. Enquanto os convidados se dispersavam rapidamente, muitos evitando olhar diretamente para qualquer membro da família, Henrique virou-se para a mãe. Você e eu teremos uma conversa séria quando voltarmos para casa. O que fez hoje ultrapassa todos os limites. Deixando Dona Eulália em choque, ele tomou Luísa pelo braço gentilmente e, com Pedro ainda no colo, conduziu-os para fora do recinto. No carro, enquanto seu Joaquim dirigia em silêncio de volta à mansão, Pedro adormeceu, exausto pelo drama emocional. Sinto muito por tudo isso. Luísa? Henrique finalmente falou, sua voz baixa para não acordar o filho. Nunca imaginei que minha mãe chegaria a tal extremo. Eu deveria ter previsto, Luísa respondeu ainda trêmula. Sabia que ela estava planejando algo com Rogério. Não importa agora. O importante é que a verdade veio à tona graças a Pedro. Henrique olhou para o filho adormecido. Ele te ama muito, sabia? Tanto que estava disposto a enfrentar todos aqueles adultos por você. Eu também o amo, Luísa respondeu simplesmente, permitindo-se finalmente chorar. Henrique estendeu a mão segurando a dela firmemente. Não vou deixar que nada parecido aconteça novamente. Prometo. O resto do caminho foi feito em silêncio, mas as mãos permaneceram unidas, como se selassem um pacto silencioso. A festa de aniversário havia se transformado em algo completamente diferente do planejado. Não uma celebração social, mas o momento em que máscaras caíram. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente veio à tona. O retorno à mansão dos Albuquerque após o desastroso aniversário foi marcado por um silêncio pesado. Seu Joaquim estacionou o carro na entrada principal, onde Henrique desceu carregando Pedro adormecido, seguido por Luísa, ainda abalada pelos acontecimentos. Dona Eulália e Rogério vinham logo atrás, em outro veículo, mantendo distância estratégica. Leve Pedro para o quarto, por favor. Henrique pediu a Luísa, sua voz calma, mas firme. Ficarei com ele assim que resolver. Certas questões. Luísa assentiu, tomando o menino nos braços. Enquanto subia as escadas, ouviu o carro de Dona Eulália chegando. Apressou-se, não querendo presenciar a confrontação que certamente ocorreria. No quarto, deitou Pedro cuidadosamente na cama. O menino havia dormido durante todo o trajeto, exausto pelo turbilhão emocional. Tirou seus sapatos e o terno desconfortável, cobrindo-o com o edredom leve. Sentou-se ao lado da cama, observando seu rostinho sereno, tão diferente da expressão angustiada durante a festa. Obrigada por me defender, meu pequeno herói, sussurrou afastando uma mecha de cabelo da testa do menino. Do andar de baixo, vozes alteradas começavam a se elevar. A confrontação havia começado. Luísa fechou a porta do quarto para abafar o som, não querendo que Pedro acordasse e testemunhasse mais uma discussão familiar. Passava das 10 da noite quando uma batida suave soou à porta. Luísa, que permanecera velando o sono de Pedro, levantou-se para abrir. Henrique estava ali, o rosto marcado pelo cansaço e pela tensão, mas seus olhos tinham uma clareza nova. Como ele está? Perguntou em voz baixa. Dormindo profundamente. Não acordou nenhuma vez. Podemos conversar? No escritório? Henrique pareceu hesitar. A menos que prefira descansar. Hoje foi difícil para todos. Não, tudo bem. Não conseguiria dormir agora de qualquer forma. No corredor, Luísa percebeu o silêncio que dominava a casa. Sua mãe? Saiu. Henrique respondeu secamente, junto com Rogério. Pedi que passassem a noite fora. A informação surpreendeu Luísa. Nunca imaginaria Henrique expulsando a própria mãe da mansão, nem temporariamente. Algo fundamental havia mudado. No escritório, Henrique serviu-se de um dedo de uísque antes de sentar-se na poltrona em frente a Luísa. Por um longo momento, apenas observou o líquido âmbar no copo, como se buscasse palavras. Primeiro, quero me desculpar, começou finalmente.
pelo constrangimento, pela humilhação pública, por tudo que você passou hoje e nas últimas semanas. Não foi culpa sua, mas foi minha omissão. Ele tomou um gole da bebida. Por anos, desde que Mariana partiu, tenho permitido que minha mãe tome decisões que deveriam ser minhas. Foi mais fácil assim, entende? Deixar que ela cuidasse de tudo enquanto eu me afogava no trabalho e no luto. Luísa assentiu, compreendendo. Tinha observado esse padrão desde que chegara à casa. E Pedro pagou o preço. Henrique continuou. Um menino precisando de estabilidade. E eu estava já ausente. Não fisicamente, mas emocionalmente. Foi você quem preencheu esse vazio. Só fiz meu trabalho, senhor. Não. Ele a interrompeu, colocando o copo sobre a mesa. Você fez muito mais que seu trabalho, Luísa. Você trouxe vida de volta a esta casa. Trouxe sorrisos para Pedro. Trouxe... Ele hesitou. Trouxe luz para um lugar que estava mergulhado em sombras há muito tempo. O olhar que trocaram continha algo novo. Algo que ambos haviam evitado reconhecer abertamente. O que aconteceu na festa hoje foi imperdoável. Henrique continuou. Minha mãe ultrapassou todos os limites. Usar meu filho assim, manipular convidados, fabricar mentiras sobre você. Como ela conseguiu a aliança? Luísa perguntou, ainda intrigada por aquele detalhe. Aparentemente, Pedro realmente a pegou. Ele confessou tudo depois que você o colocou na cama. Acordou brevemente e me contou. Encontrou a aliança no quarto de minha mãe semanas atrás e decidiu que seria um presente perfeito para você. E ela descobriu? Provavelmente notou o desaparecimento e, em vez de perguntar diretamente, usou isso como prova de suas acusações. Henrique balançou a cabeça. O que me pergunto é como não percebi antes o que ela estava fazendo. Como não vi os sinais? O amor nos cega às vezes, Luísa respondeu suavemente. Ela é sua mãe. É natural confiar nela. Mas a que custo? Henrique levantou-se, caminhando até a janela. Lá fora, a noite de São Paulo brilhava com milhares de luzes. O custo foi quase perder a pessoa mais importante que entrou na vida de Pedro, e na minha, nos últimos anos. Ele virou-se, encarando-a diretamente agora. Havia uma intensidade em seus olhos que fez o coração de Luísa acelerar. Hoje, quando vi você ali, enfrentando aquelas acusações absurdas com tanta dignidade, quando vi Pedro se levantando para defendê-la, mesmo sendo apenas uma criança, percebi algo que talvez já soubesse há tempos, mas estava com medo de admitir. O quê? A voz de Luísa saiu quase como um sussurro. Que me apaixonei por você, Luísa. As palavras pairaram no ar entre eles, finalmente ditas após meses de olhares, gestos contidos, sentimentos negados. Luísa sentiu o rosto queimar, seu coração batendo tão forte que parecia que Henrique poderia ouvi-lo. Sei que é inapropriado. Sei que complica tudo. Henrique continuou rapidamente. Você é funcionária da casa e eu sou seu patrão. Há Pedro para considerar a minha mãe, a sociedade. Mas depois do que aconteceu hoje, percebi que não posso mais me esconder atrás de convenções sociais, nem permitir que minha mãe dite como devo viver minha vida e criar meu filho. Luísa levantou-se lentamente, as mãos trêmulas. Henrique, eu não precisa responder agora. Ele deu um passo em sua direção. Sei que é injusto colocar isso sobre você depois de tudo que passou hoje. Só precisava que soubesse. Que entendesse por que lutei por você. Por que continuarei lutando. Não é isso. Ela reuniu coragem para encontrar seus olhos. É que também tenho sentimentos por você, mas sempre lutei contra eles. Por Pedro, pela memória de Mariana, pela minha posição nesta casa. Quando foi que percebeu? Henrique perguntou agora apenas a um passo de distância. No dia em que você me defendeu. Quando enfrentou sua mãe pela primeira vez. Não por você, mas por justiça. Luísa sorriu levemente. Foi quando viu o homem por trás do patrão. O pai que Pedro merece. A distância entre eles diminuiu quase imperceptivelmente. As mãos de Henrique encontraram as dela, um toque suave, exploratório. E agora? Ele perguntou. Agora temos que pensar em Pedro. Luísa respondeu, embora não retirasse suas mãos. E em como isso afetará a todos. Pedro te adora. Isso você já sabe. Sim, mas como babá, como uma cuidadora. É diferente. Não tenho tanta certeza. Henrique sorriu. Lembra o desenho que ele fez semanas atrás? Eu, papai e tia Lu. Ele já nos vê como uma família, Luísa.
A observação a fez refletir. Era verdade que Pedro frequentemente incluía Luísa em seus desenhos familiares, colocando-a ao lado do pai de mãos dadas. E quanto à sua mãe? Luísa perguntou, a preocupação retornando. Depois do que aconteceu hoje, ela nunca aceitará Tisso. Minha mãe terá que aceitar ou se afastar. A firmeza na voz de Henrique surpreendeu Luísa. Hoje ficou claro que seu comportamento é tóxico, não apenas para você, mas para Pedro. Ele viu a avó mentindo, manipulando, atacando alguém que ama. Que exemplo isso dá? Ainda assim ela é família. Sim, e sempre será. Mas isso não lhe dá o direito de destruir nossa felicidade. Henrique apertou levemente as mãos de Luísa. Sei que parece precipitado, que há muito a considerar. Mas depois do que vivemos hoje, percebi que não podemos adiar a vida. Luísa, Mariana me ensinou isso da maneira mais dura possível. A menção a Mariana trouxe outro pensamento a Luísa. Você não sente culpa por sentir algo por outra pessoa depois dela? Henrique refletiu por um momento. No início, sim, por muito tempo. Mas aos poucos entendi que Mariana, mais que qualquer um, gostaria que seguíssemos em frente. Que Pedro tivesse uma família completa novamente. Que eu encontrasse alguém para amar. Ele sorriu tristemente. Sabe o que ela me disse nos últimos dias? Não deixe Pedro crescer só com fotografias minhas e lembranças. Ele merece abraços reais, não apenas memórias. As palavras tocaram Luísa profundamente. Ela parecia ser uma pessoa maravilhosa. Era. E tenho certeza que aprovaria você, pela forma como cuida de Pedro, como o faz feliz. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, mãos ainda unidas, uma nova compreensão florescendo. Foi Luísa quem finalmente falou. Precisamos ir com calma. Por Pedro. Concordo. Henrique assentiu. Nada de mudanças bruscas. Ele já passou por turbulências demais. E quanto ao seu trabalho? Você é um homem público, de uma família tradicional. Estou preparado para o que vier, ele respondeu com convicção. Sempre coloquei aparências e convenções acima da felicidade real. Isso acaba agora. A conversa foi interrompida por uma batida hesitante na porta do escritório. Era Dona Jurema, em seu hobby de dormir, parecendo preocupada. Desculpe interromper, patrão, mas o menino está chamando. Acordou assustado. Vamos. Henrique disse, soltando as mãos de Luísa relutantemente. No quarto, encontraram Pedro sentado na cama, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ao vê-los juntos, seus olhos se iluminaram. Tive um sonho ruim, ele explicou. Sonhei que a tia Lu ia embora e nunca mais voltava. Foi só um sonho, querido. Luísa sentou-se ao lado dele, abraçando-o. Estou aqui. A vovó disse coisas muito feias na festa. Pedro continuou, a voz trêmula. Ela não gosta da tia Lu, né? Henrique e Luísa trocaram olhares incertos sobre como responder. Sua avó está confusa, Pedro. Henrique finalmente explicou, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes adultos ficam confusos e dizem coisas que não são verdade. Como quando ela disse que a tia Lu roubou a aliança. Mas fui eu quem pegou. Exatamente. Henrique assentiu. E foi muito corajoso da sua parte dizer a verdade, mesmo sendo difícil. Não queria que a tia Lu ficasse triste. Todo mundo estava olhando para ela de um jeito estranho. Luísa acariciou os cabelos do menino. Está tudo bem agora, Pedrinho. Graças a você, todos sabem a verdade. A vovó vai ficar brava comigo? Não. Henrique foi firme. E se tentar, eu não vou permitir, prometo. Pedro olhou entre o pai e a babá, parecendo perceber algo diferente na forma como se olhavam. Vocês estão de mãos dadas, ele observou, notando os dedos de Henrique entrelaçados aos de Luísa sobre a cama. Os adultos se entreolharam, surpresos com a observação perspicaz da criança. Estamos. Henrique confirmou, decidindo ser honesto. Pedro, o que você acharia se a tia Lu e eu... Se vocês fossem namorados? Pedro completou, surpreendendo-os novamente. Bem, sim, Henrique respondeu, desarmado pela franqueza do filho. Um sorriso iluminou o rosto de Pedro. Eu ia gostar muito. Daí a tia Lu nunca iria embora, né? Ela ia morar com a gente para sempre. A simplicidade da lógica infantil fez os dois adultos sorrirem. Para Pedro era tudo muito simples. Duas pessoas que amava juntas formando uma família permanente. Não é tão simples assim, querido, Luísa tentou explicar.
Há muitas coisas a considerar. Como o quê? Pedro perguntou genuinamente curioso. Henrique e Luísa trocaram olhares novamente, sem saber como explicar complexidades sociais, diferenças de classe, preconceitos e convenções para uma criança de 8 anos. Coisas de adulto. Henrique finalmente respondeu. Mas o importante é que todos nós queremos seu bem, Pedro. E que somos uma família de um jeito ou de outro. Uma família, Pedro repetiu a palavra saboreando-a. Eu, você e a tia Lu. E a vovó também, quando ela parar de dizer coisas que não são verdade. A simplicidade da visão de Pedro tocou ambos profundamente. Para o menino, apesar de toda a confusão e drama, a solução era clara. Pessoas que se amam ficam juntas e formam uma família. Agora você precisa dormir. Luísa ajeitou os cobertores ao redor dele. Amanhã será outro dia. Vocês podem ficar aqui até eu dormir? Pedro pediu, segurando suas mãos. Os dois? Claro que sim. Henrique sentou-se do outro lado da cama. Enquanto Pedro adormecia novamente, Henrique observava Luísa, maravilhado com sua gentileza, sua força, sua capacidade de amar seu filho tão profundamente. Naquele momento, soube com absoluta certeza que sua declaração no escritório não fora precipitada ou emotiva. Era a verdade que seu coração conhecia há muito tempo. Quando o menino finalmente caiu em sono profundo, saíram silenciosamente do quarto, deixando a porta entreaberta como Pedro gostava. No corredor, Henrique pegou as mãos de Luísa novamente. Ele entende à sua maneira. Crianças geralmente entendem o essencial melhor que os adultos. Ela sorriu. Para elas, amor é simplesmente amor. E para você? Henrique perguntou, seu olhar intenso mesmo na penumbra do corredor. Para mim também. Luísa respondeu simplesmente. O beijo que se seguiu foi suave, hesitante, como um primeiro passo em terreno desconhecido, mas continha uma promessa, de paciência, de respeito, de um futuro que construiriam juntos não importando os obstáculos. Amanhã temos muito a resolver, Henrique disse após se separarem. Minha mãe voltará, e precisaremos estabelecer novos limites, novas regras, juntos, Luísa completou. Pela primeira vez sentindo-se não como funcionária, mas como parceira. Naquela noite, a mansão dos Albuquerque dormiu em um silêncio diferente. Não o silêncio tenso das semanas anteriores, mas um silêncio de expectativa, de possibilidades. A festa de aniversário, que deveria ter sido uma celebração social, tornara-se inesperadamente um ponto de virada. As máscaras haviam caído. Verdades foram reveladas, e no meio do caos, algo novo e promissor havia nascido. Do lado de fora, a cidade de São Paulo continuava sua dança noturna de luzes, indiferente ao pequeno drama humano que se desenrolava dentro daquela mansão no Jardim América. Mas para os 3 habitantes principais daquela casa, um pai redescoberto, uma mulher corajosa e um menino sábio além de seus anos, o mundo havia mudado fundamentalmente. E apesar da incerteza do amanhã, uma coisa era clara. Enfrentariam o que viesse como uma família. Não a família definida por convenções sociais ou laços de sangue, mas aquela forjada por escolhas diárias, por amor consciente, por permanência, quando seria mais fácil partir. Na manhã seguinte ao desastroso aniversário, a mansão dos Albuquerque amanheceu em silêncio. Henrique havia pedido que Dona Eulália passasse a noite fora. Uma decisão inédita que mostrava a gravidade da situação. Luísa cuidava de Pedro, que ainda processava os eventos do dia anterior. Próximo ao meio-dia, o som de um carro anunciou a chegada da matriarca. Dona Eulália entrou sozinha, visivelmente cansada, as roupas impecáveis agora amarrotadas após uma noite longe de casa. Henrique. Ela cumprimentou formalmente ao encontrá-lo no hall. Podemos conversar? No escritório, a conversa foi tensa inicialmente. Henrique exigiu um pedido sincero de desculpas a Luísa pelas acusações falsas e humilhações públicas. A matriarca resistiu, mas diante da firmeza do filho e da possibilidade real de perder seu lugar na família, finalmente cedeu. Peço desculpas pelo meu comportamento, Luísa. Sua voz tremia ligeiramente, pelas acusações infundadas por tudo. Não foi justo. Não era o pedido mais caloroso, mas Luísa reconheceu o esforço. Aceito suas desculpas, Dona Eulália. Espero que possamos reconstruir nossa relação pelo bem de Pedro.
Foi naquele momento que a matriarca revelou o verdadeiro motor de suas ações. Tenho medo, Henrique. Medo de perder meu lugar nesta família. Medo de ficar sozinha na velhice. A vulnerabilidade inesperada comoveu Luísa, que viu pela primeira vez a mulher idosa além da figura autoritária. Nunca pretendi tomar seu lugar. Pedro precisa de sua avó. Família não é algo que se substitui, é algo que se expande. Pedro interrompeu a conversa entrando animado ao ver a avó de volta. Sua capacidade infantil de perdoar surpreendeu a todos. Você tem que pedir desculpas para a tia Lu. Você disse coisas que não eram verdade. Já pedi, Pedro, respondeu Dona Eulália afagando os cabelos do neto. E prometo que não farei isso novamente. Então tá tudo bem, concluiu o menino, simplificando questões complexas com a lógica da infância. Podemos almoçar todos juntos hoje? Aquele almoço foi o primeiro de muitos, onde um novo arranjo começou a tomar forma. Nas semanas seguintes, a mansão encontrou um ritmo diferente. Henrique e Luísa construíam seu relacionamento com cautela, atentos às reações de Pedro, que parecia florescer com a nova dinâmica. Dona Eulália, inicialmente rígida, começou a observar como seu neto respondia positivamente à presença de Luísa não apenas como babá, mas como figura materna. Foi a matriarca quem, surpreendentemente, deu o passo decisivo para normalizar a situação aos olhos da sociedade. 3 meses após o incidente, organizou um jantar para amigos próximos, apresentando Luísa não como a babá, mas como a companheira de Henrique. Por que fez isso? Luísa perguntou depois. Porque percebi que ou abraço a mudança ou perco meu lugar nesta família. E porque vi como Pedro está feliz, como Henrique está vivo novamente. 6 meses após a festa, Henrique surpreendeu Luísa com um pedido de casamento no jardim da mansão, com Pedro como única testemunha. O anel era simples, mas elegante. Não a antiga aliança familiar que causara tanta confusão, mas uma nova representando um recomeço. O casamento aconteceu na primavera seguinte. Para surpresa de muitos, Dona Eulália participou ativamente dos preparativos, opinando sobre o buffet, as flores, a lista de convidados, não para controlar, mas para compartilhar sua experiência. Nunca pensei que este dia chegaria, confessou a Luísa na manhã da cerimônia, ajudando-a com o vestido. Que estaria feliz por isso. A cerimônia reuniu mundos distintos. Os amigos da alta sociedade de Henrique, a família simples de Luísa, os funcionários da mansão como convidados de honra. Pedro, orgulhoso como pajem, carregava as alianças com responsabilidade solene. No momento dos discursos, Dona Eulália surpreendeu a todos ao pedir o microfone. Quando meu filho perdeu sua esposa, pensei que nossa família jamais se recuperaria. Assumi o controle, tentando proteger todos do sofrimento, mas quase impedi a entrada de uma nova luz em nossas vidas. A matriarca voltou-se para a noiva. Demorei para entender que família não é apenas sangue. É quem escolhemos todos os dias. É quem permanece nos momentos difíceis. 1 ano após o casamento, durante um almoço dominical, Luísa fez um anúncio que completou o ciclo de cura daquela família. Pedro, temos uma notícia. Em alguns meses você terá um irmãozinho ou irmãzinha. O menino explodiu em alegria. Eu sabia. Pedi nas minhas orações todas as noites. A casa que um dia fora regida pelo controle e aparências reorganizava-se agora em torno do afeto genuíno. A taça de cristal quebrada anos antes, catalisadora daquela transformação, tornara-se apenas uma anedota familiar. A jornada que começara com cacos no chão revelara a fragilidade das máscaras sociais, desmascarara jogos de poder e redefinira o significado de lugar dentro daquela casa. A promessa de Luísa a Pedro, de que não o abandonaria, cumprira-se não apenas para o menino, mas para toda aquela família que, contra expectativas sociais, escolhera-se mutuamente todos os dias. A verdade, perceberam todos, valia mais que cristal, status ou aparências, e no processo de descobrir isso, encontraram algo que dinheiro algum poderia comprar: a paz de um lar onde cada um conhecia seu verdadeiro valor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luísa, Henrique e Pedro tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional,
preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente envolventes sobre famílias que se constroem além do sangue. Encontrem esse conteúdo exclusivo clicando à esquerda. Se esta história despertou emoções em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar aquele like especial. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas. Compartilhem nos comentários suas próprias experiências sobre laços afetivos que transcendem convenções sociais. Afinal, como aprendemos com a família Albuquerque, o verdadeiro lugar de cada um é onde o amor autêntico floresce.